gente segue nessa direção. Pai, eu quero te agradecer pela vida do nosso irmão Jorge, Pai, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele de abençoar pregadores, pastores, ministros, ministras, missionários, pessoas que trabalham na comunicação, com algo que o Senhor tem dado a ele, essa paixão, o dom que o Senhor tem dado a ele, Pai, ele quer compartilhar. Então, pedimos a tua bênção sobre a vida dele, que o Senhor o use para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus, acima de tudo, esse privilégio. Só Deus sabe o tamanho desse privilégio. Só Ele sabe. Por mais que a gente se esforce em entender o tamanho desse momento, eu mesmo não entenderia, né? E, na verdade, eu vim aqui para conversar com vocês, não para trazer uma palestra e não para trazer uma exposição. Eu vim conversar com vocês, porque eu acredito que a conversa é o meio, o modo, a modalidade mais importante de interação humana, né? Quando eu converso, né, eu converso. E quando o verso vai rimando e vai trazendo a sua musicalidade, a gente vai memorizando aquilo que falou. Então, nada melhor que uma conversa. Então, eu vim disposto aqui a conversar com vocês. Eu, normalmente, até quando fui lá na convenção, também fiz assim, eu me aproximei mais assim de vocês, evitando estar aqui à frente, porque aqui à frente, na verdade, tem alguns benefícios, você está sendo bem visto por todos, né? Mas há uma distinção entre quem está aqui e quem está lá. Então, de alguma forma, alguns ruídos acontecem quando alguém está nessa posição em relação a quem está ouvindo, né? E quando você se aproxima, né, a gente está numa posição melhor. A oralidade, que é o tema que eu trabalho, né, que é as estruturas de fala, ela obedece uma circularidade, enquanto que a escrita é uma linearidade. Então, a escrita é linha por linha, linha por linha. E a oralidade é uma circularidade. Portanto, o meio mais eficiente para a oralidade é o meio circular, que a gente podia chamar de roda de conversa. Uma roda de conversa circular, ela tem uma potência grande, porque não tem ninguém que está ali liderando, mas todos ali têm igualmente o seu poder de fala, né? Então, eu vou imaginar aqui, peço que todo mundo imagine que nós estamos numa roda de conversa, que nós montamos um círculo aqui. Vamos só imaginar, para não fazer movimentos de cadeiras agora, né? Então a gente está numa circularidade. Eu até vou me sentar, eu vou sentar até para ficar na mesma posição que vocês estão aí, né? Para eu não ficar numa posição um pouco mais elevada. Assim, acho que vai ficar assim melhor. Talvez nem todos me vejam daqui, mas acho que é uma posição melhor, porque daí eu estou no mesmo nível de vocês, né? Então, cada um tem a mesma oportunidade de estar expondo. Então, eu vou trazer uma primeira observação, assim, mais sintética, né? Assim, só contando um pouquinho da minha existência, eu, quando era pequeno, aos 4 anos de idade, uma amiga da minha avó, a Sete Zahri, Sete em árabe quer dizer a avó, né? Ela disse que eu tinha essa propensão para comunicação, né? Ela me chamou a atenção e daí para frente eu comecei a prestar atenção com 4 anos de idade. Era comum a gente ficar nas rodas da minha avó com as suas amigas. Ela costumava reunir frequentemente amigas em casa, e assim como minha mãe com as irmãs, meu pai, meus tios, meu avô, na sala de casa, né? Então eu me acostumei a estar nas rodas de conversa, especialmente da avó com as suas amigas. Ela fazia aqueles chás maravilhosos, né, com aquelas porcelanas bacanas, fazia aquele bolo que eu lembro até hoje, né, ele é recheado com creme, né, aquele creme amarelo, às vezes, e por cima vinha aquele coco ralado, e tomava aqueles chás com as amigas, eu aproveitava também, e tinha uma bolacha de manteigal que ela fazia, que era uma delícia aquela bolacha. Então, eu passava assim tardes ouvindo as histórias das amigas da minha avó, assim também como da minha mãe e as suas irmãs. Eu, daquela época, ficava prestando atenção nos tons das vozes.
nos timbres, eu ficava prestando atenção nos detalhes mínimos da voz. Já me impactava isso, porque naquele tempo, lá em casa, o que tinha era rádio e radiola. Eu sou do tempo anterior ao advento da televisão. Eu sou contemporâneo do pastor Silvado nesse ponto, né? Então o que tinha lá em casa era rádio e radiola, né? E eu ficava fascinado de ouvir aqueles programas radiofônicos, né? Várias espécies, tinha programas de auditório. Eu pequeno, meu pai era radialista e apresentava programas de auditório, eu ia nesses programas de auditório, a gente ganhava uns brinquedinhos de plástico, tinha uma galinha que você pressionava, botava ovo, assim, eu até lembro até hoje. Enfim, e tinha as radionovelas, né, que assistimos assim. É verdade, Paulo Roberto, Ana Maria partiu. Então tinha aquelas coisas assim da radionovela. E eu lembro dessa radionovela que ela me levava para um lugar assim do imaginário. Eu ficava imaginando assim, o que você foi fazer lá no mato, Maria Chiquinha? E daí tinha uma parte que falava a mulher de bigode. Eu ficava imaginando uma mulher de bigode. O que era aquilo, né? Então, as ondas hertzianas me coaptaram e me levaram para um mundo da imaginação, que é próprio desse tema, da audibilidade. A audibilidade, ela entrega para você uma imagem dentro de você. Quando você tem a visibilidade, que é a mais sensível, ela está diante de você. Então ela é gráfica, né? Está diante de você, você está vendo. E vamos supor que você tenha mais gente junto, está todo mundo vendo uma imagem, a mesma imagem, a princípio, né? A audibilidade não, se você fala assim, cavalo branco de Napoleão, cavalgando pelos Campos Gerais. Então, cada um, ao ouvir essas palavras, vai criando uma imagem própria dessas imagens, né? Então, até tem esse aspecto assim. Então, eu fui assim cooptado por isso. E depois, eu fui trabalhar no rádio, tinha 16 anos, né? Eu comecei como rádio escuta da Rádio Marumbi, de Rinaldo Albano Cunha, antes do Matheus Jansen adquirir a emissora, né? Eu comecei a trabalhar como rádio escuta, que era um auxiliar do plantão esportivo. Então, o plantão esportivo transmitia os resultados parciais e finais nos jogos, e o rádio escuta ficava atrás daqueles resultados para passar o mais rápido possível para o plantão, informar durante a jornada esportiva principal. E ali eu comecei a fazer uma pesquisa de oralidade entre os narradores esportivos, porque eu pretendia ser um narrador, como acabou acontecendo. E daí o que eu prestava atenção nessa pesquisa? Nas expressões que cada um usava e nas inflexões dessas expressões, porque o que caracterizava cada um não era só a expressão, mas como que eles inflexionavam essas expressões. Por exemplo, o Jorge Cury, o famoso, né, das Copas do Mundo e tudo, ele dizia assim, dá-lhe garoto, passa de passagem. Então não é só um dá-lhe garoto qualquer, é dá-lhe garoto, né? Então ele tinha uma expressão que caracterizava a narração dele, né? Ele que foi o que instituiu o golaço, aço, aço, né? Zico, camisa número 10, né? O Jorge Cury. Aliás, esse golaço foi trazido por Luiz Mendes, do Rio Grande do Sul, que é um superlativo espanhol, né? Que foi introduzido por Jorge Cury, golaço, aço, aço, aço. Bom, então eu fazia isso, comecei a fazer essa pesquisa lá. E não parei mais de fazer essa pesquisa. Até hoje, o tempo todo, eu fico pesquisando. Virei um pesquisador contumaz, né? Bom, então a questão da audibilidade, assim, só dando uma pequena retomada, né? É interessante que quando você fala, você entrega algo para o teu ouvinte que vai processar no ouvinte. Então, o primeiro ponto que eu abordaria aqui, antes de entrar na síntese, né? Primeiro ponto, que quando você está falando com alguém, por exemplo, o pastor Silvado, né? Está trazendo uma palavra, né, para as pessoas que estão ali no culto, né? Cada pessoa em particular vai ter uma mensagem distinta do pastor Silvado. Cada um. E não tem a possibilidade de que alguém tenha uma percepção igual à do outro. Então, o pastor Silvado está se emitindo, né, a sua
a sua pregação, trazendo a sua palavra, né? O que acontece? Cada um que está ouvindo está captando pelo seu sistema auditivo essa palavra. Mas não é diretamente a palavra do pastor Silvado que vai gerar o entendimento de cada um. É a cópia que o sistema cognitivo de cada um faz dos códigos sonoros do pastor Silvado. Então, cada um vai mimetizar a expressão técnica, né? Vai copiar de uma forma particular aquilo que está sendo dito. Portanto, a escuta é uma prerrogativa de cada um. Não uma ação ativa do emissor, direta. Então, cada um vai compreender, copiar, né, os códigos sonoros emitidos pelo emissor de uma forma distinta. Essa é uma característica que tem a nossa audibilidade. Outra questão também, já aproveitando, né, eu estou falando com vocês agora, né, tendo esse privilégio. Eu estou mexendo em cada um, estou mexendo de forma indelével, sensível, com o psique de cada um. Agora, eu estou mexendo com o psique de cada um. Mesmo quem esteja distraído, eventualmente, né, ou desatento, não escapa a essa ação. Então, eu estou mexendo com o psique de cada um nesse momento. Estou mexendo com a cognição de cada um, com os pensamentos de cada um nesse momento. Nesse momento, eu estou mexendo com as emoções de cada um, com a emissão do meu som articulado, da minha voz. Eu estou mexendo também com o fisiológico de cada um. Neste momento, eu estou intervindo nos batimentos cardíacos de cada um, na pressão arterial, na pulsação, e estou promovendo em cada um a liberação de endorfina. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender o impacto que tem esse som articulado. Não é pouca coisa, né? Tem até uma expressão uma expressão que diz assim, que a voz é de natureza particular e concreta, por ser uma emanação do corpo. Paul Juntor, que escreveu isso, um pesquisador de oralidade medievalista, na Idade Média, que foi o auge da prática da oralidade. Então, a voz é uma emanação do corpo, a voz é corpo. É uma manifestação do nosso corpo. Eu diria mais, a voz é a manifestação da nossa pessoa. E eu afirmo também que somos a voz que clama. Veja bem que eu não usei outro verbo a não ser o verbo ser. Nós somos a voz que clama. Eu não disse que nós temos uma voz que clama, que nós somos a voz que clama. Por que eu digo isso? Né? Se alguém quiser interagir, se alguém concorda que nós somos uma voz que clama ou temos uma voz que clama, pode interagir à vontade, né? O momento é para isso, né? Para essa conversa, né? Bom, por que eu afirmo isso assim com essa segurança, né? A palavra mais central na chamada hipermodernidade, que é o momento que os filósofos chamam hoje, né? Também é chamada de pós-modernidade. A pós-modernidade, a palavra mais central é a palavra pessoa em relação ao trabalho. Na hipermodernidade, a palavra mais central é a palavra pessoa em relação ao propósito. Mas a palavra pessoa, no latim, é persona, como todo mundo sabe, né, que é usada no espanhol e no italiano, e em vários idiomas. O próprio inglês, o person, vem dessa raiz, de persona. Agora eu vou acionar vocês um pouquinho. Eu estou falando de persona. O que é esse prefixo per? Substituído por um bem parecido. O que significa per, esse prefixo? Completo. Como? Completo. Completo?
tem muito a ver com a química, né? Como, por exemplo, fala perclorato, usa-se esse prefixo antes de um elemento químico, está dizendo ali é completo. Completo. Muito bom. Eu não tinha ouvido. Como é que é seu nome? Ronilce. Como? Ronilce. Ronilce. Eu não tinha percebido isso. Aprendi com você, esse completo. Aprendi com você. Então tá aí. Já estou começando a aprender o que eu queria. Mas o per, na verdade, né? O per é um prefixo, né? Alguém quer dizer uma outra forma do per? É bem fácil. Vamos pegar uma palavra no meio da economia chamada per capita. O que é per capita? Literalmente, não o significado. Por cabeça. Está aí. Per capita quer dizer por cabeça. E persona? Hã? Como é que é o seu nome? Daniel. O Daniel deu a resposta absolutamente certa, como diria o locutor lá. Então a palavra persona quer dizer pelo som. É isso que quer dizer, que não é que quer dizer, o que é literalmente a palavra persona. Persona é pelo som, ou pelo soar a voz. Como nós somos pessoas, nós somos a voz que clama. Claro, no nosso caso, preferencialmente e até absolutamente a palavra encarnada, a palavra viva. Então, nós somos a voz, nós não somos a palavra, né? A palavra é Cristo, mas nós somos a voz que clama a palavra viva, a palavra encarnada. Então, veja essa dimensão. Eu acho que essa percepção simples, acho que dá uma dimensão bem grande da profundidade, que nós somos a palavra. Né? Nós somos ela. Então, o que nós devemos ir e fazer discípulo do Senhor. Nós não vamos para salvar almas, nós vamos para fazer discípulo do Senhor. Quem salva a alma é o Espírito Santo, né? Então nós somos a voz. Bom, entre outros detalhes aqui, ainda sobre a questão da voz, né? A voz é uma extensão do nosso corpo. Então a voz é uma extensão do nosso corpo. É como fosse um membro a mais. Eu brinco quando eu estou online, né, eu pergunto para a pessoa, qual é a distância que você acha que eu estou de você? Pergunto para ela, eu estou aqui em Brasília, X quilômetros. Digo, não, você está a 2 centímetros de mim, porque eu estou com fone de ouvido. Então essa voz que eu estou ouvindo é você. Ela não está representando você, é você. Então você está a 2 centímetros de mim. Então, essa é uma curiosidade mais, né? A voz é a extensão do nosso corpo. Né? A voz é o que mais se expõe e que mais nos expõe também. Né? Então, quando a gente está falando, a gente está se expondo por completo e não tem muito meio de você controlar essa exposição. Você está expondo. Se você prestar atenção naquele que está se expondo, você consegue fazer uma leitura bem completa da pessoa dela. Né? Bom, agora eu vou dar um corte aqui para entrar num aspecto, ainda no mesmo tema, né? O que eu digo? Tem até um tal de Samitiba, que foi um pesquisador da área educacional, né? Ele diz assim, quem ouve, esquece. E não tenho dúvida disso, é só fazer qualquer teste que você vai ver. Quem ouve, esquece. Quem vê, copia. Quem justifica, não faz. Quem faz, aprende. Então, só mesmo o caminho da aprendizagem é fazer. Ouvir conceitos, ouvir palestras, não leva ao aprendizado. Ficam conceitos bacanas, mas o conceito é esse. Por que quem ouve, esquece? O que acontece? Então, a gente ouve uma palestra, né? Ou até uma palavra de pastores, né? Ouve discursos, quando eles são expositivos como o meu, que estou fazendo agora, né? acabou sendo expositivo, mas eu já vou mudar um pouco esse ritmo. Né? O que acontece? Quando há uma exposição, o que está sendo dito, o ouvinte, para captar o que está sendo dito,
o cérebro do ouvinte se expande para ouvir o que está sendo dito, certo? Mas ele logo depois de se expandir, não fica expandido o tempo todo, porque senão ele vai ter alguma complicação cerebral, talvez uma dor de cabeça, ou um desgaste energético exagerado. O cérebro se expande quando está ouvindo e logo ele volta ao repouso para economizar energia, para manter em equilíbrio a mente. Isso é da anatomia humana, então não é defeito de ninguém, não é falta de memória de ninguém. E ao voltar ao repouso, ele descarta em grande parte mesmo o que ouviu. Então ele ouviu uma palavra assim, puxa, que legal. Aí ele volta para o repouso. Nesse repouso ele descarta. Então, normalmente, as falas expositivas, especialmente, elas têm uma produtividade muito pequena. Então, se você perguntar a alguém, isso dá para fazer, é fácil fazer a pesquisa, quando alguém sai, por exemplo, ou de um culto mesmo, ou de uma palestra, ou de uma aula, me conte o que você está levando à memória aqui. É só perguntar para você ver. Eu creio que a gente vai ficar surpreso. A pessoa vai pensar, talvez um momento que ela teve uma emoção ou outra, ela vai lembrar, mas é um momento muito específico. Talvez nem um minuto ela vai lembrar do que foi dito, talvez no tempo de uma hora. Isso faz parte do mecanismo cognitivo. Então, o que eu trago aqui para vocês agora? Meu foco de estudo pleno, eu tive vários autores que eu me recorri a isso, é Jesus Cristo. Comecei a entender como é que Jesus se comunicava. Eugene Peterson foi um dos que mais me deu subsídio sobre isso, no livro A Linguagem de Deus. Comecei a entender, ele baseia no Evangelho de Lucas, né, esse trabalho dele. Então comecei a entender como que a gente pode fazer com que a nossa palavra dita permaneça na memória, olha que epopeia, permaneça na memória e seja espalhada por aquele que memorizou essa palavra. A exemplo de Jesus com os seus discípulos. Né? Jesus disse, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras são eternas. Imagine que o céu e a terra um dia deixou de existir, mas as palavras permanecem ecoando, de forma eterna. Não depende de tempo, né? Que eterna é a ausência de tempo. Então, o que a gente traz aqui para vocês é uma fórmula. Eu creio que o Senhor me deu, por meio da mente de Cristo, me deu essa fórmula, nessa minha dedicação de 52 anos de estudo. Uma fórmula da palavra que permanece, que é lembrada e que é espalhada por quem ouviu. Esta fórmula, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar eu chamei de escuta fina. Vamos chamar só de escuta. Eu coloquei escuta fina porque eu gostei dessa expressão. A escuta é a parte mais central da nossa comunicação. A escuta é a base de toda a nossa comunicação. É a raiz da comunicação. Né? A escuta é onde está concentrada toda a nossa inteligência da comunicação. É na escuta. Portanto, não é na fala, é na escuta. A escuta é o nosso poder sobre o mundo. O nosso poder sobre o mundo, o nosso poder está na escuta. Né? Como diria Sigmund Freud e tantos outros, né? Eu sou dono do que calo e escravo do que falo. Eu sou dono do que ouço e escravo do que digo. A escuta é onde há a maior profundidade intelectual. É na escuta. A escuta é que nos leva a pensar. Ativa o nosso pensamento, é pela escuta. A gente escuta palavras, substantivo, verbo e complemento. Então, a qualificação da escuta é um desenvolvimento humano sem par.
Quem aprende a escutar, e é um desafio grande, é o maior desafio da nossa comunicação, a escuta, aprende algo excepcional, incomparável. Porque quem aprende a escutar com qualidade, o que acontece com aquela pessoa? Ela tem os elementos todos necessários para que em poucas palavras ela traga uma solução, uma resposta. Ela tem os elementos necessários, né? Então eu vou me estender um pouquinho mais nisso só para explicar a escuta, né? Como que a gente trabalha com a escuta, como que a gente treina essa escuta, né? Primeiro ponto que eu observo, né, conhecido por todos aqui, a gente treinar o aspecto de a gente estar sempre pronto para escutar. Sempre pronto para escutar. Esse é um exercício importante. Escutar consome muita energia, muita energia. Escutar consome muita energia. Então, a gente está pronto para escutar, mas demorado para falar. A gente não precisa responder de pronto. O que isso significa, né? Que se você escuta e logo responde, você reage ao seu interlocutor e não age. Agora até vou levantar um pouquinho assim para... Então a gente reage quando a gente de imediato responde. Se você demora, que pode ser alguns poucos segundos, você não vai mais reagir, você vai agir diante do teu interlocutor. Você veja aqui, né? Uma outra questão que eu abordo de forma mais simples, a gente aprender a adiar o prazer de fala. Semelhante a adiar o prazer de comer um chocolate, aqueles italianos bem gostosos, né? Então, eu posso comer agora o chocolate, está na minha mão, mas eu vou adiar, vou comer o chocolate depois do culto de domingo. Então, hoje é terça, né? Então, eu vou comer o chocolate lá depois do culto de domingo. O que acontece? Quando eu for saborear aquele chocolate, ele vai ter uma especialidade. Então, adiar o prazer de fala. O que a gente ensina? Aprender a não falar. Então, distintamente a oratória, que ensina a falar, a arte de falar, aqui a gente ensina a arte de não falar. Quanto mais você tende ao silêncio, mais poder tem. Então, aprender a não falar. O aprender a não falar, nós consideramos, vocês podem me interromper a qualquer hora, é o princípio da sabedoria no falar. É o domínio próprio da sua fala. Você tem domínio, você tem a capacidade de não falar. E também esse aprender a não falar está ligado a aprender a falar sem usar nenhuma palavra. Essa é uma fala bacana, hein? E potente. Aprender a falar sem usar nenhuma palavra. Quando Jesus silenciou-se, né? Imagine o discurso que não ficou até hoje, né? Então, aprender a falar sem usar nenhuma palavra. Então, esse que é o aprendizado. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Tudo que estiver tendendo ao silêncio é melhor, né? Então, por exemplo, ainda nessa questão da escuta, o que a gente ensina? Se fosse um treinamento para fazer, né? A gente ensina você ganhar a habilidade de interpretar a intenção e a emoção contida na entonação do seu interlocutor. Ao fazer isso, você consegue fazer uma leitura muito precisa do seu interlocutor. Você pode saber se ele é dominante, se ele é influente, se ele é analítico, se ele é controlador, se ele é fleumático, se ele é, enfim, colérico, etc. Você sabe porque a voz revela isso e dá para saber, né? Então é um elemento importante você conhecer o teu interlocutor usando só a leitura da voz que ele está emitindo. Esse é um outro aspecto, né?